Olá, alunos e alunas! Vamos começar a retomar a nossa série. Hoje eu vou falar para vocês sobre a posição do papel, como deve ficar o seu caderno e se posicionar, ser posicionado, seu caderno, sua folha, enfim, o que você estiver utilizando na escrita com bico de pena. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber novidades de novos vídeos. Dê um like no vídeo porque isso ajuda muito a gente, comente, compartilhe nas redes sociais. Claro que a sua participação é muito importante. Bom, hoje será ensinado a posição do seu papel, quando você escreve com bico de pena, no caso ponta fina, porque existe diferença, tá? Se você estiver utilizando outros materiais, outros tipos de ponta. Aqui eu peguei duas penas aleatoriamente, dois bicos de pena de ponta fina, tem os dentes bem fininhos, e que eu vou demonstrar para vocês, então, utilizando essas penas e esses cabos. Então, o cabo oblíquo e o cabo reto. Na nossa loja vocês encontram todos esses materiais que eu utilizo no vídeo. Lembrando que nós somos patrocinados pela loja escriba.arte.br, então vocês encontram todos os materiais que eu utilizo aqui no vídeo. Vou deixar o link também na descrição. Bom, aqui eu vou inicialmente tentar orientá-los, dizer onde, como eu estou posicionada em relação à mesa, ao papel, para vocês poderem, a partir daqui, entenderem o que eu vou explicar nesse vídeo. Aqui eu coloquei uma base com centímetros, e isso é proposital, porque eu vou orientá-los também em quantidade de centímetros de distância, onde mais ou menos eu escrevo, para vocês terem noção real e correta de como eu estou utilizando e posicionando meus materiais. Bom, aqui nós temos o seguinte, a primeira coisa então para falar para vocês. Eu estou diretamente de frente para a minha mesa, me posicionando de frente para a minha mesa. Por que é importante falar isso para vocês? Porque alguns calígrafos escrevem lateralmente e outros de forma perpendicular em relação à mesa, tá? Isso não vai influir. Quem faz isso adapta o que eu falar aqui a esse seu jeito de sentar à mesa, tá? Mas aqui eu estou sentada com as pernas para dentro da mesa, com o corpo voltado para a mesa, exatamente de frente, paralelamente à mesa. Agora sim, eu vou falar para vocês sobre a posição do seu papel quando se utiliza um cabo oblíquo, pena de ponta fina. Lembrando, só uma pequena observação, que cabo oblíquo são para penas de ponta fina. Bem simples, então, mas muito importante, porque como eu disse anteriormente, no vídeo anterior, o resultado dos seus traços é influenciado diretamente pela posição do papel, pena, cabo, tudo isso. Então, vamos lá. No caso do cabo oblíquo, você vai posicioná-lo de frente para você, tá? Assim, dessa forma, retinho, se você estiver utilizando um cabo oblíquo. E agora, como eu posiciono esse cabo esse papel na hora de escrever? No meu caso, só uma pequena observação antes de prosseguir, gente, que é muito importante. Aqui eu vou mostrar uma forma de posicionar esse papel, tá? Existem alguns outros calígrafos que ensinam de forma diferente. E não é que está errado, só que aí você vai ter que entender e perceber como ele posiciona a pena, tudo isso, porque isso está ligado à posição do papel também. Então, é bastante importante eu salientar isso. Existem outras formas. Se você for seguir essa outra forma que você viu, então tente observar também qual a posição do calígrafo segurando esse cabo, a pena, principalmente a pena, tá ok? Então, prosseguindo. Aqui eu vou colocar o meu papel para cá, para a direita, tá? Colocando o papel nessa posição, o que eu tenho que orientá-los aqui? A minha mão, o meu pulso está reto em relação ao meu cotovelo. Então, ele não tá... Olha só, se eu fizer isso aqui, eu tô
trazendo a minha mão pro centro do meu corpo. Eu estou deixando o meu braço perpendicular. Aqui não, eu estou deixando ele retinho. Então, observem isso. Coloque, na hora de você escrever, deixe a sua mão reta, ou melhor, reta mesmo, em relação ao seu cotovelo. Então, isso é bem importante. Então, o seu cotovelo vai estar não exatamente encostado no seu corpo, né? Um pouco soltinho, mas a mão tem que estar, então, paralelo ao cotovelo. Paralela ao cotovelo. À medida que você for escrevendo, naturalmente que você vai passando o seu papel para cá, tá? Ou subindo. Aí você vai posicionando, mas eu não tiro, eu coloco aqui e não tiro mais. E aqui é o que? Essa prancheta é bem interessante eu orientá-los nesse sentido. Essa prancheta aqui, ela tem 28 ou 29 centímetros, ela tem uma medida de 28 centímetros, mas ela toda tem uns 30 centímetros de altura. Dito isso, o que é importante? Por que eu tô falando essas medidas dessa minha base? Porque é o seguinte, quando eu vou escrever, gente, eu vou pegar o cabo aqui. Quando eu vou escrever, eu não trago a mão muito próxima ao meu corpo. Eu coloco ela mesmo aqui, mais ou menos entre 5 e 6 centímetros aqui da minha base, ó. Mais ou menos aqui. Então, é aqui, olha só, não mudo. Estou no centro, o papel aqui em cima, e aí mais ou menos entre 5 e 6 centímetros é onde eu vou escrever. É onde eu vou posicionar a minha pena, meu cabo e vou começar a escrever, tá? Uma desvantagem dessa posição é a seguinte, eu coloco as desvantagens porque sempre existem, embora seja a nossa preferência, no meu caso é a minha preferência atualmente, mas vamos dizer assim, a desvantagem dela é o seguinte, que você tem, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de enxergar o que a pena está fazendo, vamos dizer assim. Mas aí o que você pode fazer? Inclina o seu tronco, inclina o seu tronco e aí você pode enxergar melhor. Você vai inclinar o seu tronco até que você possa enxergar melhor. E aí você consegue escrever normalmente, tá? E se você for canhoto? Todas essas orientações que eu dei anteriormente, só que aí você vai posicionar para cá o seu papel. Você vai começar a escrever aqui, nesse canto, ok? Aqui no caso, eu posso até falar em outro momento, a posição do cabo já é diferente, a posição da flange já é diferente, ela é utilizada, melhor, desculpa. A posição da flange é a mesma, claro, só muda mesmo a pegada, que é com a mão esquerda, mas a posição é a mesma, tá? Eu acho que em algum momento, talvez eu até tenha um vídeo falando sobre isso, sobre a utilização da flange do lado direito, mas com o tempo e acompanhando vários profissionais da caligrafia artística que são canhotos, eu sempre os vejo escrevendo dessa forma aqui, com a pena pro lado de cá, ok? Muito importante para quem vai começar a escrever também é a posição da pena. Eu vou falar de forma bem rápida, bem básica, porque eu quero desenvolver, destrinchar, vamos dizer assim, no próximo vídeo. Mas eu já vou deixar aqui, de antemão, já vou deixar mais ou menos explicado para vocês. A pena, gente, é nessa posição aqui. Você vai utilizá-la apontando para essas linhas aqui, ó. É por isso que é importante saber a posição dela, porque daí as linhas saem de forma correta. Então você vai utilizar, por isso que inclusive que o cabo oblíquo é o mais indicado para esse tipo de escrita, porque ó, ele facilita e ele já deixa certinho na angulação correta. Então você vai segurar. Tem um calígrafo que sempre diz assim: fecha os olhos, segura esse cabo e vê como você se sente confortável. E aí você começa a escrever, tá bem? Então essa é uma dica. Mas ali há essas outras orientações que eu dou dando para vocês. Ela tem que ficar direcionada, como eu disse para vocês, ao ângulo da escrita, tá bem? E ela vai acabar ficando um pouquinho virada, a própria pena, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a maior parte dela aqui, ó. Essa é a maior parte dela, porque ela fica ligeiramente virada, mas muito pouquinho.
né? Só façam isso que eu falei pra vocês que vai dar certo. Coloque a pena direcionada para a linha, tá ok? Outra coisa importante também a se falar é a inclinação do cabo, que também vai fazer parte do próximo vídeo, vou deixar um pouco mais explicado, mas eu já estou adiantando também. Não encolham muito a mão, você vai esticar um pouquinho, tá? Estica um pouquinho os dedos, deixando em formato de concha, e aí você segura, sinta-se confortável e começa a escrever. O cabo não pode estar muito, muito em pé e nem muito, muito deitado. Observem, uma dica é a seguinte: a pena ela faz um certo barulho estridente quando encosta no papel, é normal porque ela é muito fina, mas se estiver fazendo muito, é porque provavelmente você não está segurando a pena, você está segurando o cabo de forma muito inclinada. Então essa é uma dica, fica a dica e vamos para a próxima então, orientação. Agora então eu vou começar a explicar para vocês como vocês devem posicionar o cabo, ou melhor, o caderno ou a folha que vocês estiverem utilizando, quando vocês estiverem utilizando o cabo reto. Vamos lá. Nesse caso, você vai fazer isso daqui. Você vai centralizar o papel de frente para você, tá? Aqui eu estou no centro, o papel no centro. E você vai pegar essa ponta aqui e vai colocar centralizado aqui, ok? Então, ela ficaria mais ou menos aqui no meio, ó. Ficaria mais ou menos isso daqui, tá? Então, você coloca ela virada para esse lado e se o meu caderno fosse quadrado, que não é o caso, eu vou pegar um outro caderninho para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Ó, aqui, observem, aqui tá 22 e aqui tá 21, mas é mais ou menos isso daqui, pra vocês terem uma ideia, que essa ponta fica com essa daqui. Não é um caderninho quadrado, é um caderninho retangular também, só que ele tá em outro formato, diferente do meu que tá... do meu caderno que tava nesse formato, então não dava pra eu mostrar isso pra vocês. Então, você vai pegar ponta com ponta, tá? E centralizar em frente ao seu corpo. Daí sim, você vai pegar a sua pena, cabo reto, lembrando, e começar a escrever. Aqui, a posição do pulso, do braço, já é totalmente diferente. Essa posição é para quem gosta de escrever com o braço na perpendicular. Aqui você alinhou o caderno na sua frente, não tem como você colocar o pulso de frente para o seu cotovelo, é impossível, porque o seu corpo está na frente, seu tronco atrapalha isso. Então, você vai abrir o braço na perpendicular e vai escrever. Aqui a pena já é apontada para outra direção, tá? Ela é apontada para esse lado aqui. E aí sim você pode começar a escrever. Siga as dicas anteriores que eu falei pra vocês. Não vai colocar o cabo muito em pé, nem muitíssimo deitado. Faça em um formatinho de concha, um pouco fechadinha. Sinta-se à vontade, segura, feche os olhos, se acomode, que aí tudo dá certo. Por que eu... Assim, em outro momento eu até posso falar por que eu não gosto muito de escrever com cabo reto quando eu escrevo a Copperplate ou a Spencerian, enfim. Porque é o seguinte, isso é para quem tem um olho clínico, mas bastante apurado, mas tem calígrafos profissionais que preferem o cabo reto, mas enfim. Porque quando você escreve com o cabo reto, a pena, essa parte direita, ela fica mais não, a parte esquerda, melhor. Ela fica mais em contato com o papel. Então, um dos lados da linha grossa vai sair um pouquinho tremida, mas também não dá para ser percebido com todo tipo de pena, nem em todas as situações isso dá para ser observado. Mas, enfim, é só um detalhe. Uma última coisa que eu tenho para dizer para vocês, em relação ao cabo reto, é o seguinte, canhotos. Eu não oriento nenhum canhoto que utilize cabo reto. Aqui, o cabo reto, quando você escreve com o cabo reto, você sendo canhoto, tudo bem, a pena fica posicionada de forma correta, mas o grande problema é que você vai escrever e vai passar a mão sobre o seu caderno, que daí, no caso, vai estar virado pra cá, eu acho.
É isso. E virando para cá, você acaba passando, porque a gente escreve da esquerda para a direita, porque a nossa sociedade assim convencionou, sociedade ocidental, e aí você vai fazendo isso daqui e você vai passando a mão sobre a sua escrita. Por isso que eu indico o cabo oblíquo, que em um outro momento eu posso falar mais, inclusive somente para os canhotos, porque eu não esqueço de vocês, tá? Eu sempre estou estudando para falar e, enfim, e dar explicações e orientações para esse público foi bastante, vamos dizer assim, excluído da nossa sociedade. A gente sabe disso. Nas escolas, em alguns momentos, até no Brasil, os alunos eram obrigados a trocar de mão na hora de escrever. Tinha que escrever com a mão direita. Tanto é que muitos canhotos sabem escrever com a mão direita, por conta desse acontecimento na nossa educação, mas isso é para outra seara. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, deixado bem explicadinho. Desculpem se às vezes eu sou muito prolixa, mas eu quero deixar bem exposto, bem explicado, bem detalhado, para vocês pegarem todas as pequenas dicas e manhas que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos esses materiais são patrocinados pela loja escriba.arte.br. Os materiais usados sempre no link, juntamente com demais links importantes, inclusive para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Dê um like no vídeo e aguardem o próximo. Um super abraço!